Graça e paz, queridos. Bom dia. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por esse tempo de adoração em que nós podemos contemplar, Senhor, a Tua face e dizer o quanto nós amamos estar na Tua presença, Senhor. E como é bom estar adorando o Senhor junto dos nossos irmãos. Clamamos a Ti, Senhor, nessa manhã que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração. Veja se há algo em nós que precisa ser mudado, Senhor. E nos transforma pelo poder da Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Tem uma história que eu queria compartilhar com você, que aconteceu numa carpintaria. Nessa carpintaria, as ferramentas, o material ganharam vida. E começaram a bater boca lá. Ó, confusão. Começaram a reclamar do martelo, dizendo que o martelo era muito duro e vivia batendo no prego. Terrível o comportamento do martelo. O martelo ficou chateado com aquilo e resolveu também falar do parafuso. Falou: vocês estão falando de mim, mas e o parafuso que fica só dando volta? Demora um bocado para resolver o problema que ele tem que resolver, de cumprir com o seu objetivo. O parafuso ficou tão ofendido com aquilo que se viu ali numa situação difícil, uma saia justa, né? Começou a falar: e a lixa, então? A lixa é muito áspera. E ela trata as pessoas com uma rispidez, com uma aspereza, e é tão desagradável o comportamento da lixa. E como a coisa começou a tomar uma proporção grande, a lixa também reclamou de alguém e foi falar da trena, né? Falei: e a trena então? Que mede os outros pela sua própria medida, né? E aquela confusão começou a tomar conta de toda a carpintaria, até que o carpinteiro chegou. O carpinteiro chegou, pegou o martelo, pegou a trena, pegou a lixa, pegou um pouco de madeira, pegou o prego, o parafuso e começou a trabalhar. E ele trabalhou tão bem que construiu um móvel tão bonito, tão perfeito, e aquela madeira rústica que depois de lixada se tornou tão bonita e com uma mão de tinta, então ficou espetacular. E aí depois que o carpinteiro terminou aquele móvel, saiu da carpintaria, os materiais começaram a conversar de novo, meio encabulados, né? Meio triste, assim, meio com vergonha. Então o serrote falou assim: gente, a gente está aqui reclamando um do outro, botando defeito, falando do defeito uns dos outros. Mas o carpinteiro, quando vem, ele aproveita todos esses nossos defeitos e os transforma em qualidade. E é assim com a nossa vida. Às vezes, ou melhor, sempre, Deus usa a mim e a você, justamente naquilo que a gente não é bom, justamente naquilo que a gente não tem habilidades suficientes, e nos agracia com os seus dons e talentos. E nas mãos dele, unidos, juntos, nós somos capazes de produzir aquilo que agrada ao Senhor. Então nós somos essa carpintaria, somos esses materiais na mão desse Deus poderoso, que tira de nós aquilo que é bom e olha que aquilo que é bom em nós não vem de nós e sim dele. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios,
capítulo 4, a gente continua falando sobre unidade, sobre comunhão. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Efésios capítulo 4, verso 1 ao 16, diz assim: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Faça todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém. Então, nós vemos com essa ilustração que eu contei, porque ela serve bem para mostrar que cada um de nós, dotados com aquilo que Deus nos deu, nós podemos ter falhas sim, mas juntos nas mãos dele, nós podemos cumprir o propósito pelo qual ele estabeleceu para nós. Paulo estava literalmente preso quando escreveu a carta aos Efésios. E ele diz, como prisioneiro no Senhor. Ele também fala de forma figurada, porque estar prisioneiro no Senhor é andar conforme os estatutos, conforme aquilo que Deus preparou para ele. E estar preso nele significa que Paulo não tem outra alternativa a não ser servir a esse Cristo que o libertou, que o salvou. Então, todos nós que estamos em Cristo aqui, todos nós que fomos alcançados pela sua graça, estamos de certa forma prisioneiros nele. Assim como Pedro diz mais para frente, ele diz, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não há outro caminho para mim e para você, a não ser Cristo Jesus. Portanto, nós estamos prisioneiros nele. No texto, Paulo está nos ensinando que o nosso andar, ou seja, a nossa conduta deve refletir a vida de Deus. E ele diz, viver de modo digno do chamado que recebemos.
nada mais é do que nós andarmos de forma coerente e obediente a Deus, aquilo que a Ana estava falando aqui no início. Então, quando nós vivemos de modo digno do chamado que nós recebemos, nada mais é do que andarmos debaixo da determinação e da palavra do Senhor, obedientes, dedicados. Então, o que nós vivemos deve refletir aquilo que nós cremos. Então, aquilo que a gente crê e professa, aquilo que a gente confessa como verdade, precisa ser refletido na nossa caminhada, no nosso andar, na nossa conduta, no jeito como a gente faz as coisas. E eu estou falando de tudo. De como a gente se comporta no trabalho, de como a gente se comporta em casa, de como a gente se comporta nas nossas relações. Precisa ser condizente com aquilo que a gente crê. A ideia aqui, então, portanto, é a unidade dos crentes em Cristo. O Wiersbe, ele diz que, para entender essa unidade, nós devemos entender 4 fatos importantes sobre essa unidade nesse texto: a graça, o fundamento, os dons e o crescimento na unidade. Então, a primeira coisa que a gente encontra nos versos 1 ao 3 é a graça na unidade. Paulo lista nesses versos algumas virtudes que revelam a graça que a gente pode encontrar na unidade da igreja. A primeira delas é a humildade. Paulo diz que nós devemos ser sempre humildes. Humildade, com certa frequência, é associada à fraqueza. Quando alguém vê alguém com um comportamento humilde, pensa, puxa, que sujeito mais, fraquinho, sem personalidade. Mas não é isso. Humildade, na verdade, é disposição em aceitar que a outra pessoa possa ser tão boa quanto você ou até melhor naquilo que você faz e se acha bom. Isso é muito difícil, não é? Às vezes, quando você faz algo de bom e alguém chega para te ajudar naquilo e você repara que essa pessoa é boa naquilo também, e você fica com aquele negócio no seu coração e fala, puxa, mas dá para melhorar, né? A gente pensa sempre. Humildade é reconhecer que essa pessoa também pode fazer muito bem aquilo que você faz. Humildade também é a renúncia da imposição dos seus interesses pessoais. Então, aquilo que pessoalmente te interessa, você deixa de lado, você renuncia. Em Cristo, essa humildade se torna uma virtude. Nós temos o exemplo de Jesus que se humilhou a não se apegar à reputação de ser igual a Deus e de ser Deus, e a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E Paulo começa o texto de Filipenses dizendo, tenham a mesma atitude que Cristo teve. A outra coisa que nós encontramos da virtude da graça é a amabilidade, ou outras versões chama de mansidão. Ele diz, sejamos sempre amáveis. Isso também não é sinônimo de fraqueza, de fragilidade. Amabilidade é a suavidade dos fortes. Olha que interessante isso. Dos que têm a sua força sob controle. Dos que não perdem esse controle. E são amáveis no seu agir, são mansos na sua conduta, no seu jeito de falar, de se expressar. Outra coisa é a paciência. Paulo diz que nós devemos tolerar pacientemente uns aos outros. Essa paciência tem a ver com a virtude ou a atitude de nunca revidar. Quando alguém te ofende, quando alguém pisa no teu calo, a natureza humana deseja com todas as forças revidar. Mas a paciência faz com que você seja longânimo. Ou seja,
é ter o estado de espírito pacífico estendido ao máximo. Aquela história de contar até 10, sabe? Você coloca a virtude do fruto do Espírito também, né? Que é a paciência, a longanimidade. Você coloca em exercício. Crisóstomo dizia que a paciência é o espírito que tem poder de vingar-se, mas não faz. Ela tem o poder, ela tem a condição de se vingar, mas ela segura a onda. Então ela não faz. E por último, o amor. Nós devemos agir com todas essas atitudes sempre em amor, que é o que suporta os irmãos. O amor que eu tenho por vocês suporta vocês nas suas necessidades. E o amor que vocês têm por mim me suporta nas minhas necessidades. Como seria possível viver em comunhão e experimentar das dádivas de Deus se não houvesse entre nós amor? Sem amor, nada disso é possível. Em segundo lugar, nos versos 4 a 6, diz o texto que nós estamos fundamentados sobre uma base forte na unidade. Onde é que essa unidade que nós temos como igreja está fundamentada? Onde que ela encontra solidez para se estabelecer? Onde que a unidade encontra sustentação? Muitas religiões por aí tentam a unidade, tentam construir os seus relacionamentos em unidade na base do amor, por exemplo. Eles dizem assim, vamos esquecer as doutrinas, porque as doutrinas só dividem. Vamos simplesmente amar uns aos outros. Isso não é suficiente. Porque o amor sem fundamento, sem onde se sustentar, é como aquela casa edificada sobre a areia. Com certeza, esse amor vai rachar em algum momento. Para Paulo, a unidade cristã só é possível se estiver fundamentada sobre uma base das verdades bíblicas. Ou seja, a nossa unidade está fundamentada no Evangelho. Em lugar nenhum mais. Deus une a sua igreja, segundo esse texto, sobre 7 fundamentos. O primeiro deles, ele diz aqui que é um só corpo. São 7 uns aqui, né? Um só corpo é o primeiro deles. Nós estamos unidos num só corpo pela comunhão de uns com os outros. Somos a igreja do Senhor. Nenhuma igreja ou denominação pode se declarar como a verdadeira igreja. A gente não pode dizer aqui, meus irmãos, seria muito legal dizer, né? A Igreja Batista Catuaí é a verdadeira igreja. Não se preocupem, vocês estão no lugar certo. A Igreja Batista Catuaí é a verdadeira. Não tem outra. É essa aqui. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai poupar bastante trabalho, vai vir num só lugar, vai levar esse auditório todo junto com ele, e nós vamos viver com bastante espaço no céu, porque nós somos a igreja verdadeira. Que bom seria, né? Se a gente pudesse dizer assim. Mas não é. Porque qualquer pessoa convertida e batizada pelo Espírito Santo faz parte desse corpo. Às vezes até em igrejas que a gente assim, ficaria surpreso de saber que há lá, no meio daquela igreja, homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso, porque não nos faz olhar para essas igrejas com um olhar de presunção. Da mesma forma que talvez entre nós haja alguém que ainda não experimentou a graça salvadora de Jesus. Mas sempre há tempo. Pode experimentar isso hoje. Eita glória, né? Aproveita. Ele também diz que há um só Espírito.
Nós estamos unidos, meus irmãos, num só Espírito, que habita na vida de cada crente, e é esse Espírito quem ativa a nossa comunhão. Romanos 8:9 nos diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Simples assim. Então, se você está aqui em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus está em você. E Ele nos une como igreja. Porque nós estamos aqui reunidos num só Espírito. Se somos crentes no Senhor, então temos o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. O terceiro fundamento é uma só esperança. Nós todos aqui estamos unidos pela esperança do glorioso futuro que nos aguarda. Então, quando nós olhamos, falamos aqui no domingo passado na ceia, quando nós olhamos para frente, para o futuro, há um destino em comum para todos nós. E é isso que alimenta a nossa esperança, de que um dia seremos resgatados por Jesus Cristo na sua segunda vinda e viveremos a eternidade com Ele. Amém. Isso precisa estar no nosso coração como a nossa esperança. Uma só esperança, de que todos nós estaremos juntos, por toda a eternidade, junto com o nosso Senhor. E há um só Senhor. Estamos unidos em um só Senhor. Quem é? Cristo Jesus. É Ele quem é o único Senhor de todos nós, a quem todos nós pertencemos. É Ele quem morreu por nós, é Ele quem ressuscitou e é Ele quem vive em nós. E um dia vai voltar para nos buscar. Será que é possível, e olha só que sério isso, né? Será que é possível duas pessoas que se dizem crentes em Jesus e que têm como Jesus o seu Senhor, não conseguirem andar juntas em unidade? Por que será que às vezes a gente tem dificuldade de caminhar junto uns com os outros? Se há em nós o mesmo Espírito, a mesma esperança, o mesmo Senhor, nos unindo no mesmo corpo. Em quinto lugar, há uma só fé. Estamos unidos em uma só fé pelo nosso compromisso com Cristo. Judas 3 diz assim: amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Como está a minha e a sua confiança em Cristo como Senhor e Salvador? Precisa haver uma só fé entre nós e confiar plenamente em Jesus como Senhor e Salvador. Como Salvador que nos salva, que nos garante essa esperança, mas como Senhor também, que rege a nossa vida, que está à frente da nossa igreja. Ele é o supremo pastor. É Ele quem diz para onde nós devemos ir, através do teu Espírito. Um só batismo. Nós estamos unidos num só batismo pelo Espírito no corpo de Cristo. Não se trata aqui do batismo como sacramento. É o batismo pelo Espírito. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, eu e você juntos estamos imersos no corpo de Cristo e envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. E por último, um só Deus e Pai,
Estamos unidos por um só Deus, que é o nosso Pai, Pai de toda igreja, na terra e no céu. Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, graças a Deus. Que maravilhoso isso. Então, se a nossa unidade está fundamentada sobre essas coisas, então nós podemos descansar, porque estamos bem embasados, bem alicerçados, bem sustentados. Em terceiro lugar, nós recebemos dons na unidade. Agora, nós vemos no texto que Deus nos concede dons por meio da generosidade de Cristo. Antes, ele estava falando o que nós temos em comum. Agora, Paulo vai começar a tratar no texto daquilo que nos diferencia, ou seja, os dons espirituais. Todo cristão possui algum dom. Aliás, fica a dica. Se você quiser saber mais sobre dons e ministérios, você venha na quinta-feira aqui. Nós estamos estudando sobre isso. Estamos aprendendo. Às vezes você fala assim, puxa, mas eu não sei ainda bem ao certo qual é o meu dom. De repente, você assistindo às aulas, você pode se encontrar. Você pode receber do Espírito a direção que você precisa para colocar os seus dons em prática. Mas se você quiser estudar Pentateuco também, vale muito a pena. Não é? Para não ser injusto aqui, né, na propaganda. Todo mundo possui um dom. Existem uma grande variedade de dons. E é o Senhor soberano na distribuição desses dons. É Ele quem determina os dons para a sua igreja. No verso 8, Paulo vai citar o Salmo 68, 18. A essência desse salmo é que o vencedor de uma guerra, ele tem direito de receber os dons do povo que ele conquistou. Mas Paulo, ele muda um pouco isso, de que Cristo, quando vence a batalha, os seus inimigos, ou seja, os pecadores ainda não redimidos, quando eles são alcançados para si, ele leva com ele esse povo e ao invés de receber os dons dele, ele é quem dá os dons. É Ele quem distribui. O Senhor, o poderoso, é Ele quem nos agracia com os seus dons. Paulo é o próprio exemplo disso, quando ele se classifica lá no início como prisioneiro de Cristo. E, obviamente, dotado de alguns dons. Nos versos 9 e 10, nós vamos ver que a ênfase de que Cristo, ressurreto e exaltado, agora concede toda a plenitude das suas bênçãos à igreja e a igreja ao mundo. É interessante que essa pergunta surgiu aqui na quinta-feira sobre os dons que são dados para a igreja. Mas e o mundo? O mundo é abençoado pelos dons da igreja. O mundo é alcançado através dos dons que Deus dá aos seus filhos. No verso 11, então, Paulo lista os dons designados por Deus. O primeiro deles é o dom de apóstolo, que a gente pode chamar o dom para o ministério apostólico. O apostolado bíblico é bem diferente do que a gente vê por aí nos dias de hoje. Segundo Hernandes Dias Lopes, os apóstolos tinham que ter 3 qualificações, ele diz. Primeiro, conhecer a Cristo pessoalmente. Segundo, ser testemunha da sua ressurreição. Terceiro, ter o ministério autenticado com milagres. Então, nesse caso, nós não temos apóstolos nos dias de hoje. Mas no sentido geral da coisa, o apóstolo, que é uma palavra grega que significa
enviado, segundo Paulo, em 1 Coríntios 4, 9 a 13, que eu quero destacar algumas características do apostolado, segundo Paulo aqui, só para a gente fazer uma comparação, ver se dá para se encaixar com aquilo que a gente vê de apostolado hoje em dia. Ele diz assim, ó: parece que Deus nos colocou em último lugar, como condenados à morte. Nos faz parecer loucos, somos fracos, somos ridicularizados, passamos fome e sede, não temos roupa, somos espancados e não temos casa, abençoamos quem nos amaldiçoa, somos tratados como escória do mundo e como lixo de todos. Você já deve ter conhecido algum apóstolo por aí, né? Nos dias de hoje. Se parece com isso aqui? Acho que não. Só o louco, né? Só o louco se enquadra. Pois é. Isso não se parece nada com os apóstolos atuais, mas sim com aqueles que nós, como igreja, enviamos aos confins da terra. Aí sim. Então, talvez apóstolos aqui significa aqueles que a gente envia para os confins da terra, como nós temos irmãos e irmãs que estão lá no Quênia e que estão voltando para o Moçambique. O segundo dom aqui é o dom de profeta. Os profetas não eram apenas aqueles que tinham previsões sobre o futuro. Até porque esses profetas que nós temos no Antigo Testamento, eles apontavam para algo que aconteceu. Ou seja, aquilo que os profetas profetizaram como revelação, nós as temos nas mãos hoje. Está aqui toda a revelação que precisamos. Então, qual a função do profeta? São aqueles que têm o ministério do anúncio e da denúncia. Assim como João Batista, por exemplo, que anunciava dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também denunciava dizendo para Herodes: você se casou com a esposa do seu irmão, raça de víbora. Então, o ministério profético é aquele que domina e pela palavra anuncia o evangelho e repreende o pecado. Denuncia o pecado. Então, o dom de profecia hoje está na exposição fiel das Escrituras. O dom de evangelista. Eu gosto muito do livro O Peregrino, de John Bunyan. E no livro Peregrino, John Bunyan retrata o evangelista como aquele que aponta o caminho. Então, o evangelista é aquele que encontra o personagem principal do livro, o cristão, que está vagando, procurando ser salvo, e quando ele encontra no caminho o evangelista aponta o caminho da salvação para ele. O evangelista é aquele que sai por aí apontando o caminho. Jesus Cristo é a salvação. É tão simples, né, e tão profundo, porque ao mesmo tempo que na nossa caminhada nós somos como o cristão do personagem do livro, perguntando e buscando por respostas, mas também em outros momentos nós somos como o evangelista que aponta o caminho. O evangelista, ele sai por aí apontando Jesus Cristo como a solução para os problemas desse mundo. E tem o dom de pastores e mestres. A função dos pastores e dos mestres é bem semelhante, porque eles são chamados para ensinar e para exortar. Os pastores supervisionam, eles confortam, eles guiam a igreja, eles pastoreiam. Os mestres, eles instruem, ajudam na aplicação da palavra, trazendo
orientação à vida da igreja, e eles são responsáveis por transmitir a revelação que já temos, ou seja, a palavra. Todo pastor deve ser um mestre, mas nem todo mestre vai ser um pastor. Por último, meus irmãos, nos versos 12 a 16, nós percebemos que nós crescemos com a unidade. Depois que Paulo lista os dons que são concedidos à igreja na unidade, ele então começa a nos mostrar o resultado disso, que é o crescimento espiritual, que é a maturidade cristã. Nós crescemos quando o propósito das pessoas que são dotadas pelo Espírito Santo passa a ser o de equipar as outras pessoas para o ministério. A ideia da palavra aperfeiçoamento aqui, ou seja, preparar, era mais usado no sentido de consertar, de restaurar. Então nós passamos a crescer quando nós somos equipados uns pelos outros, treinados uns pelos outros, aperfeiçoado, consertado, restaurado. E é por isso que uma escola bíblica como nós temos aqui é importante na vida da igreja. É por isso que os grupos pequenos que nós temos durante as semanas acontecendo na igreja também são importantes, para que haja esse aperfeiçoamento e crescimento espiritual. Porque se nós vivermos somente do sermão de domingo, então nós vamos ficar subnutridos espiritualmente. Então tem que haver a escola para capacitar os irmãos, tem que haver os grupos pequenos para também nos preparar e também nos envolver em comunhão uns com os outros. Nós crescemos quando o objetivo do ministério exercido na igreja passa a ser o de fazer com que os cristãos alcancem 3 objetivos. O primeiro deles é a unidade na fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. O segundo é maturidade. E o terceiro, segundo o versículo 13, é a plenitude de Cristo, a medida da estatura de Cristo. Nós crescemos quando as pessoas dotadas passam a colocar seus dons em prática na igreja. E a igreja passa a evidenciar com isso estabilidade. As pessoas não se deixarão levar por novos ensinamentos. Não serão influenciadas nem enganadas por mentiras astutas. Está cheio de gente aí fora com boas intenções de ensinar ao povo santo aquilo que não é palavra de Deus. E muitos cristãos estão se deixando enganar por isso. Então eles saem por aí, na internet ou em alguns outros lugares que nem chamam de igreja, mas chamam de grupos e tal, para buscar ali alguma resposta que ele poderia ter se todos nós exercêssemos os nossos dons. Então, se a gente crescer com a habilidade, com os dons que Deus nos dá, então a nossa igreja vai ter estabilidade. E ela não vai derrapar na curva. Porque assim todos nós saberemos que os dons que Deus nos deu, porque se você, de novo, se você está aqui em Cristo Jesus, o Espírito está em você, e se o Espírito está em você, Ele te dá dons. Então, há um dom em você que precisa ser desenvolvido, que precisa ser aperfeiçoado. Isso só é possível na caminhada cristã, na unidade. Não tem como você fazer um curso rápido na internet. É no convívio com os irmãos. Crescemos, meus irmãos, quando nós passamos a dizer a verdade em amor. Ou seja, nós seremos verdadeiros em amor. Quando nós somos fiéis no falar a verdade em amor.
aí sim a gente vai poder desenvolver relacionamentos transparentes, em que nós edificamos e abençoamos uns aos outros com isso. Não há melindres quando alguém vem e diz para você verdades em amor. Você também recebe em amor. E quando você é confrontado, exortado, orientado em amor, você recebe em amor, então os relacionamentos se tornam mais sólidos, mais edificantes, mais abençoadores. O Hernando Dias Lopes diz que a verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. Então precisa haver a verdade em amor, para que não seja nem brutalidade e nem hipocrisia. Provérbios 27:6 diz: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Vou repetir. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Por último, nós crescemos quando nós nos encaixamos uns aos outros. Quando nós desempenhamos cada um a sua função específica que Deus nos deu e ajudando os demais a crescer também. Isso é cooperativismo espiritual. Quando cada um cumpre a sua função, ele ajuda os demais a crescer e a amadurecer na fé. Então todo o corpo se desenvolve com isso. Todo o corpo se torna saudável. Todo o corpo se torna forte em amor. Então, meus irmãos, essa é uma bela visão para a igreja. Uma sociedade que Deus estabeleceu e que demonstra o seu amor na terra, desde que ela esteja unida, na diversidade e madura, que sempre busca o crescimento. Essas são características que revela quando nós vivemos de modo digno do chamado que nós recebemos. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos levar a esse entendimento de que, como igreja, nós precisamos amadurecer para que os dons que temos sejam praticados e, com isso, nos possa equipar, nos aperfeiçoar na fé, para que nós sejamos uma igreja forte no Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por falar ao nosso coração nessa manhã. Que Deus nos leve, ó Pai, a experimentar isso que nós lemos aqui. E que possamos desenvolver os dons que o Senhor nos deu, colocá-los em prática, para a edificação do Teu povo, da Tua igreja. Que o amor de Deus, o nosso Pai, possa a cada dia nos levar a esse entendimento de que precisamos viver de modo digno do Senhor que nos chamou. Que a graça do Filho possa constranger o nosso coração, entendendo que tudo isso só foi possível por causa da sua obra na cruz, em que o seu sangue foi derramado para que nós estivéssemos unidos em Ti, e que a comunhão do Teu Espírito nos faça cada dia desejar mais o relacionamento contigo e com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha um ótimo domingo, um ótimo almoço em família e uma semana repleta de bênçãos, que você possa colocar em prática os dons que Deus te deu. Amém.